E aí, pessoal, tá? Nessa última aula a gente vai ver, por enquanto, como utilizar variáveis dummies, tá? Para fazer uma regressão. O conjunto de dados que a gente vai utilizar novamente, ele já está dentro do R, tá? Lá dentro do datasets, como na aula anterior. Esse conjunto aqui, ToothGrow. O que é esse conjunto? Eu venho aqui e pergunto interrogação ToothGrow para ele me explicar o que são essas variáveis, tá? Ele abre aqui no seu navegador padrão, dentro do datasets, esse conjunto de dados para explicar o que é esse estudo. Então vamos olhar aqui. O que é que ele está vendo? Ele está vendo, na verdade, o tamanho do incremento tá, nos dentes de 10 porquinhos da Índia, certo? Quando eles foram submetidos a 3 doses diferentes, tá, em níveis diferentes de vitamina C, 0,5, 1 e 2 miligramas, e cada um desses níveis de vitamina C que eles foram submetidos foi fornecido a eles de duas maneiras, através de suco de laranja e ácido ascórbico, ou seja, ascórbico, diretamente a vitamina C, tá? A aplicação da vitamina C direta. Ou seja, aqui eles tinham vitamina C direta e aqui era através de suco de laranja. Tá? Então a gente tem aqui esse conjunto de dados com 60 observações, tá? Que são referentes aos 10 porquinhos da Índia lá. A gente tem aqui o incremento, tá? No tamanho dos dentes deles. É isso que ele está olhando, a variação, tá? No comprimento dos dentes. Quando a gente coloca o que? A dose aqui, certo? 0,5, 1 e 2 miligramas, dependendo da forma que eles ingeriram, que é o que? Que é direto do ácido, da vitamina C, tá? Vitamina C direta ou orange juice, suco de laranja. E aí o que é que a gente quer saber? Ora, a gente quer saber se quando a dose aumenta, se o que? Se essa variação do tamanho aqui dos dentes vai aumentar ou não, tá? E aí a gente quer saber mais uma coisa, se o método que eles estão ingerindo a vitamina C, se é a vitamina C direta ou se é o suco de laranja, se vai interferir nesse aumento ou não, tá? Aqui é interessante, ó, que normalmente quando você vai nesses conjuntos de dados do R, ele já dá exemplos aqui de como a gente pode visualizar esses dados, tá? Ele às vezes já dá modelos que foram ajustados, gráficos e tudo. E aí eu vou pegar isso aqui que tem no exemplo e fazer aqui só para vocês verem um tipo de gráfico que a gente pode fazer no R, tá? Não é algo que a gente vai fazer não. Mas, ó, o que é que ele fez aqui? Ele pegou os meus dados, tá? ToughGrow, e ele fez o quê? Ele dividiu por método de... Voltando aqui para os dados, ó, para a gente entender as variáveis. Por de método de entrega, tá? De como eles consumiram a vitamina C, a gente está dividindo por isso e está vendo a relação entre o crescimento e a dosagem. É o que ele fez aqui, ó. A gente tem as dosagens de meio, 1 e 2, e aqui ele fez por métodos, tá? Aqui a gente tem um método e aqui a gente tem um método, todo dois, tá? Método do suco de laranja e método da vitamina C. E aqui essa reta que ele está fazendo é ligando a média de cada um desses grupos. Ó. Então, realmente, se a gente olhar aqui, aparece que, em média, um grupo tem o que? Um aumento maior do que o do outro, tá? Essa é a ideia. E aí, então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar variáveis dummies para ver se os coeficientes linear e angular vai depender do método de consumo da vitamina C, se é pelo suco de laranja ou se é o consumo direto, tá? Como é que a gente vai fazer isso, certo? Aí eu vou fazer aqui do jeito mais bruto, mas só para vocês terem ideia de como funciona. Ó. Primeira coisa que eu estou fazendo é definir uma variável y, que é quem é minha variável resposta. Tá? Eu estou pegando quem? Eu estou pegando lá o comprimento lá dos dentes dos porquinhos da Índia dentro daquele conjunto de dados. Ou seja, eu fui lá no conjunto de dados e peguei a primeira coluna. E aí quem é minha variável explicativa? Minha variável explicativa é
a dosagem, certo? Que ela pode ser fornecida em meio, 1 e 2 miligramas, certo? E aí eu tenho que definir quem? Eu tenho que definir as variáveis dummies que vão ter efeito. E aí o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo como 1, certo? Quando eu forneci a vitamina C em formato de quê? Em formato de vitamina C direto. E 0 quando eu tenho o suco de laranja. Então, como eu tenho os 30 primeiros dados, se vocês olharem aqui, os 30 primeiros dados são vitamina C direto, certo? A gente olha aqui, ó, que ele diz, ó, vitamina C ou suco de laranja. Os 30 primeiros dados são vitamina C direto, então coloco 1, indicando que esses 30 primeiros dados aqui são referentes à vitamina C, e 0 para os restantes 30 dados aqui posteriores, que tem o quê? O suco de laranja, certo? Então isso é a minha primeira variável dummy, que vai ser o quê? Vai ser 31 seguido de 30 zeros. E por fim a gente tem que ver o quê? A gente tem que ver se existe uma interação também entre a variável dummy e minha variável explicativa. Que é o quê? É simplesmente pegar a variável explicativa e multiplicar pela variável dummy. Ou seja, quando eu tiver a variável dummy igual a 1, essa nova variável vai assumir o valor da variável explicativa. E 0 caso contrário, tá? Vamos montar aqui a matriz X só para a gente lembrar e entender como fica. Ó. Vai ficar o que? A gente vai ter 1 que é o termo referente ao termo independente, ele aparece 60 vezes, depois eu tenho a variável dummy, depois a variável explicativa e depois a interação das duas. E isso daqui vai ser uma variável com coisa com 4 colunas, certo? E aí eu vou ver quem é essa matriz X. Opa. Tá faltando um parêntese aqui, tá? Acontece. Pronto. Você vê o que a falta de parênteses faz. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando colocando todos os valores no vetor e depois mandando fazer uma matriz. Eu coloquei em ordem aqui o 1 60 vezes, depois a variável dummy, a variável explicativa e a interação entre a variável dummy e a variável explicativa. E eu vou criar uma matriz utilizando todos esses valores que vai ter 4 colunas. Como ele preenche por coluna, então eu tenho, ó, primeiro uma coluna de uns, depois a coluna que representa a variável dummy, tá? 1 para os 30 primeiras observações, que quer dizer que esses 30 observações foram injetados diretamente a vitamina C, e as restantes foi através do suco de laranja. Depois eu tenho a variável explicativa x1, que é direto os valores de x1 dos dados, e aqui a iteração das duas, que é o que? Vai assumir o valor da variável explicativa quando a variável dummy é 1, e quando a variável dummy é 0, ela assume o valor 0, tá? E aí, de posse dessa matriz x e do vetor y, eu posso calcular x' x, x a menos 1, x' y, se eu quiser, tá? Se eu quiser fazer assim, ó, calcular direto, eu posso fazer x' que multiplica x a menos 1, é o comando solve, que multiplica x' y, certo? E aí a gente tem direto as estimativas. Ou eu posso utilizar novamente a função LM, que faz o meu modelo linear direto no R. Quem são as variáveis explicativas? Eu coloco tanto a variável explicativa normal, como a variável dummy, como a interação entre a variável explicativa e variável dummy. E se eu perguntar aqui quem são as estimativas, ó, repara que tanto faz utilizar o modelo, tá? o LM aqui do R, ou a gente fazer o nosso cálculo direto das matrizes.
E agora o que é que a gente quer fazer? Onde é que mora o nosso interesse, tá? Nosso interesse maior está aqui, certo? O que é o nosso interesse? Nosso interesse é verificar se as estimativas desses parâmetros são significantes ou não. Como é que a gente faz isso? Olhando para o t-valor e comparando com o t-crítico ou olhando para o p-valor direto. Ó, reparem que todos esses p-valores são o quê? São menores do que 0,05, tá? Se tem um asterisco, pelo menos um asterisco, quer dizer que ao nível de significância de 5%, ele é significante. Então, o que é que a gente está dizendo, pessoal? A gente está dizendo que existe sim uma diferença tanto no coeficiente linear como no coeficiente angular quando eu tenho a ingestão direta da vitamina C ou quando eu tenho a ingestão através do suco de laranja. Como é que a gente faz para saber isso? É simples, ó. Lembra que zero é o quê? Zero que é quando eu tenho suco de laranja direto. Então, quando eu tenho suco de laranja, só o suco de laranja é o quê? O intercepto linear é 11,5 e o meu coeficiente angular é 7,8. Agora, quando eu tenho a ingestão da vitamina C direto, o que é que vai acontecer? O intercepto linear agora vai ser a soma desses dois, ou seja, vai ser 11 menos 8, tá? Então vai ser 3,3. Então o coeficiente linear é menor, mas em compensação o coeficiente angular, ó, vai ser a soma desses dois também. Então é 7,8 mais 3,9. Isso daqui dá 11,7. Certo? Então ele tem uma taxa de crescimento muito maior, certo? Quando eu tenho direto a ingestão da vitamina C. Por outro lado, ele começa num patamar menor, tá? Como é que a gente faz para ver isso em formatos de gráfico, tá? Novamente, ó, eu vou fazer esse comando de gráfico que a gente utilizou antes. E eu vou querer o quê, ó? Em vez de dizer quem é x, quem é y, diga assim, eu quero o length em função da dose, tá? Então isso é x e isso é y, que nem a gente tem aqui, ó, quando a gente faz o modelo, y em função de x. E aí eu digo que os dados que eu estou pegando, essas variáveis, vêm lá desse conjunto de dados TUFGROW, e aí o que é que esses dois comandos estão fazendo? Ó, deixa eu fazer o gráfico e aí eu vou explicar para vocês o que é que essas duas coisas estão fazendo, ó. Vou mostrar aqui mesmo, tá? Esse PCH é o que a gente está colocando os pontos, tá? Como inteiro. O que é que essa função está fazendo? Ó, eu estou indo lá nos meus dados, TUFGROW, e pegando lá no data frame esse cara em específico aqui, essa coluna super. Ó, vamos olhar de novo para o TUFGROW para a gente entender. Ó, o que é que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui e pegando a coluna sup, que é o que? A forma como eu ingeri, se foi vitamina C ou foi suco de laranja. E aí, reparem que isso daqui, os valores são ou VC ou OJ, tá? Que é suco de laranja. São o que a gente chama de variável string, são caracteres, não são números. Então, esse comandozinho aqui, asInteger, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando exatamente essa coluna, transformando em inteiros. Ó. Se a gente rodar só ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai transformar essas variáveis aqui em números. Ele transforma VC em 2 e ele transforma OJ em 1, certo? Então ele está atribuindo números para essas variáveis. Por quê? Porque esses comandos aqui de gráfico do R, tanto esse PCH como esse call, ele só interpreta números. Isso daqui, pessoal, é o tipo de ponto que ele está colocando no gráfico. O tipo 1, certo? Ponto, quando eu atribuo o valor 1, ou seja, o valor 1 a gente atribuiu para o suco de laranja, é o default, tá? É o que normalmente ele faz, que é o que? Colocar pontos, tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Esses pontos que eu tenho no gráfico, que essas bolinhas pretas, são o quê? São as informações referentes à ingestão de suco de laranja, tá? E no caso de quando eu tenho a vitamina C direto, que ele atribuiu 2, o tipo de ponto que ele classifica como 2, tá? Quando eu dissesse mandasse fazer ponto igual a 2, ele faria o quê? Ele faria
ele faz esse triângulo, tá? Só para vocês terem a noção aqui, ó, em vez de fazer aquele gráfico completo, eu vou fazer assim, ó, sem nada, tá? Não vou dizer nada, só vou dizer os dados, eu quero que ele faça o gráfico. Vê a diferença que vai ter aqui, ó. Tá vendo, ó? Como eu não coloquei nada, ele está usando o default, o standard, o padrão, que é todo mundo é igual a 1, então ele está colocando pontos. Qual é o problema desse gráfico aqui? Eu não consigo diferenciar quem é suco de laranja e quem é vitamina C. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de gráfico, a gente faz o quê? Ó? A gente vem e coloca para ele... Faltou dois parênteses aqui. Você coloca para ele botar tipos diferentes, tá? E para ficar mais visível ainda a diferença entre vitamina C e suco de laranja, eu não mudo só o tipo, fazer um bola e o 2, que é esse triângulo. Eu mudo tanto o tipo, que é esse PCH, como eu mudo a cor, tá? Call de color. E aí eu uso a mesma coisa. Pego como inteiro essa variável, eu vou usar a cor 1 para quem for suco de laranja, que é o padrão preto, e a cor 2, que é vermelho, para quem for vitamina C direto. Então aí a gente consegue ver no gráfico, ó, que no começo a gente tem o que? A vitamina C, os valores dela em média são maiores do que o da vitamina C, não. O suco de laranja são maiores que o da vitamina C, e essa diferença com o tempo morre, tá? Só uma coisinha aqui, ó. Vocês reparem que quando eu fiz esse comando aqui, ele estava em duas linhas. E o R coloca esse maisinho aqui em vez do maior que. Porque é o que, ó? Eu comecei esse parênteses aqui que não tem final aqui, tá? O final desse comando tá nessa linha de baixo. Por que é que eu faço isso? Para eu conseguir ver o comando todo aqui na minha tela, não ter que ficar andando aqui dentro do bloco de notas, tá? Aí vai entender quando eu cheguei aqui que tá faltando um parênteses, aí coloca esse mais. Esse mais quer dizer que esses comandos daqui de baixo estão finalizando de cima. Como quando eu fui copiar e colar para cá, usando o comandozinho daqui de passar do script para rodar, eu esqueci de copiar esses dois parênteses finais. Então o R continuou com mais aqui, dizendo, está faltando fechar parênteses. E fechei, tá? Esse mais só indica isso. Pois bem, a gente agora consegue ver no gráfico o comportamento dos duas classificações. Falta fazer o quê? Traçar aquelas retas, tá? Tem uma forma mais fácil de fazer isso, tá, pessoal? Do que o que eu fiz aqui que eu vou mostrar para vocês, sendo que por algum motivo eu não estava conseguindo fazer funcionar. Quando eu venho dentro do objeto modelo, a gente sabe que eu guardei o quê? Guardei toda a informação do ajuste do meu modelo. Eu posso usar essa função aqui, ó, predict, que ela vai fazer o quê? Ela vai, quando eu boto só assim, predict modelo, ela está me dando o que aqui? Ela está me dando os valores previstos, ou seja, o y chapéu, para cada uma das 60 observações, tá? Esse é o valor previsto. Então, se eu pegar a coluna dos y e subtrair, eu vou ter meus resíduos. Mas eu posso também utilizar essa função para prever para uma determinada variável, tá? Eu digo quem é x e ele preveria. Era isso que eu não estava conseguindo fazer funcionar. Então, eu fiz como? Eu fiz uma acostumbração, tá? Eu fiz de um jeito não tão inteligente. Ó. Vamos entender o que é que eu fiz aqui. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero traçar a reta de regressão nos dois casos aqui, que eu sei que elas têm coeficientes lineares e angulares diferentes, eu vou fazer o quê? Para traçar uma reta eu só preciso de quê? De 2 pontos, tá? Então quais foram os pontos que eu escolhi? 0.5 e 2. Então eu vou pegar 0.5 e 2 e vou pegar o valor previsto para cada uma das duas retas, tá? E como é que eu fiz isso? Ora, eu vim aqui e peguei os coeficientes do meu modelo, tá? Opa, não, era para ter essa vírgula. Os coeficientes do meu modelo, na verdade eu só quero isso aqui, que são os coeficientes que estão lá guardados dentro do modelo. E fiz o quê? E faço a multiplicação deles por quem? Por esse vetor aqui, ó. Então vamos entender o que é que está acontecendo. Eu estou pegando o intercepto e multiplicando por 1, óbvio, tá? Aí depois eu estou pegando esse D1 e estou multiplicando por 0, ou seja, eu estou dizendo que a variável dummy nesse cara que eu estou prevendo aqui é 0, ou seja, eu tenho suco de laranja, tá? Depois eu estou dizendo que o valor de xi, a dose que eu estou usando é 0.5, e como eu tive 0 aqui, essa última xd é a interação entre d e x, como foi 0 e 0.5, é 0 vezes 0.5 dá 0, tá? Então, o que é isso? Isso é
a previsão do meu modelo para quando? Quando eu tenho suco de laranja e minha dose foi 0,5, certo? Não são os 2 pontos que eu quero? Eu preciso do valor previsto para 0,5 e para 2. Aqui embaixo eu estou fazendo a mesma coisa. Estou prevendo agora quanto vai ser o crescimento quando eu tenho suco de laranja ainda. E aqui eu tenho a dose sendo igual a 2, tá? E aí eu vou usar esse comando, lines, que é o quê? Eu vou fazer uma linha que passa por esses pontos. Quais são os pontos? X é 0,5 e 2, tá? Esse primeiro vetor aqui está me dando os 2 pontos que eu vou passar, e aqui eu estou dando o y desses 2 pontos, que é quem? É o valor previsto quando x é 0,5 e o valor previsto quando x é 2. E eu estou usando a cor 1 aqui só para ficar de acordo com o que a gente já colocou no gráfico. E aí quando eu rodo isso, ele vai fazer uma linha que é o quê? Essa linha de regressão é a linha referente a minha dose e o crescimento quando eu tenho o quê? Quando eu tenho o suco de laranja, tá? Falta fazer o que agora? Fazer a mesma linha, sendo que quando eu tenho a vitamina C direta, eu uso os mesmos X e calculo o valor previsto aqui. O que é que vai mudar? Vai mudar que agora eu tenho 1 na minha variável dummy, porque eu tenho vitamina C agora em vez de suco de laranja, e a interação entre a variável dummy e a variável explicativa vai ser igual à variável explicativa, porque ela é a multiplicação das duas. Então, 1 vezes meio dá meio, 1 vezes 2 dá 2. E, novamente, para respeitar a cor anterior, eu utilizo a cor 2, que é a vermelha. E aí a gente tem o quê? A gente tem a regressão para o caso da vitamina C. E como a gente já tinha dito antes, o coeficiente linear dela, tá, onde ela vai interceptar no zero, vai ser menor, no caso da vitamina C, mas com o passar, no caso aqui, o aumentar da dose, como o coeficiente angular é maior na vitamina C, isso vai aumentar. Repara que no caso do suco de laranja, essa linha preta está muito mais representativa dos dados, ó, quando eu digo assim, passando pela média, mais ou menos, cada um dos grupos, do que o vermelho, tá? Porque no vermelho vocês vejam que aqui eu tenho uma certa variação, aqui a variação é mais ou menos a mesma, mas quando eu chego aqui nessa dosagem, ó, a variação do vermelho aumenta bastante, em contrapartida a do preto, tá? Que é o suco de laranja, que fica mais ou menos constante, tá, pessoal? É assim que a gente usa variáveis dummies para verificar se existem coeficientes lineares e angulares dependente do tipo de ingestão ou do sexo, se a gente quiser saber entre homem e mulher. O procedimento seria o mesmo, tá? Onde é que mora a grande análise é verificar se todos esses coeficientes aqui, que é o da variável dummy e da interação, são críticos ou não. É isso daqui que vai dizer, esse e esse, que vão dizer se existe sim um coeficiente linear diferente e esse daqui se existe um coeficiente angular diferente. Caso tivesse dado não significante, ou seja, isso daqui fosse maior do que 5% ou 0,05, a gente teria que fazer o quê? Reajustar o modelo, desconsiderando ou a variável dummy aqui para o intercepto linear ou a interação, certo?